Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz divina de Jesus envolva os nossos pensamentos nesta manhã em que aguardamos tanto a mensagem do Cristo como um caminho que norteia a nossa evolução. E hoje, Senhor, reunido a tantos corações amigos, sentindo o valor do Evangelho em nossa vida, nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos ler hoje o item 9. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desses sentimentos com animais, plantas e até coisas materiais, espécies de misantropos, que se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou no coração ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres espíritos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes.
Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã que não é possível resistir. O contacto desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticado na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil de o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra, em breve, transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeaux, 1861. Amado Senhor, elevamos o nosso pensamento até esta vibração que nos envolve, emanada por esses amigos espirituais. Nós te pedimos, Jesus, que nos fortaleça, que nos traga em nossos corações a alegria, o trabalho, a caridade na sua essência, para que possamos compreender, Jesus, o valor do amor, o valor deste sentimento que nos sustenta, que nos fortalece. Querido Mestre, rogamos também ao Senhor que possa levar a todos os corações as fagulhas sublimes desses sentimentos, sustentando, amparando e despertando nos seus corações este sentimento de luz que há de nos sustentar. E nesta manhã, Senhor, nossos pensamentos buscam todos aqueles que nos pedem as nossas preces e que nos pedem para que possamos vibrar em favor deles. Portanto, nossos agradecimentos, nossa gratidão e que o Senhor, Mestre querido, nos sustente na paz e na alegria. Que assim seja. Queridos amigos, nós fizemos uma opção, como falamos já alguns dias atrás, de dividir esses temas que são tão importantes para todos nós, quando precisamos compreender o que é o amor. Ainda nosso amor é muito paixão, é muito posse, é muito carnal. O amor, ele é uma essência divina e que todos nós a temos no fundo do coração, porque ele é uma centelha que foi nos dado desde o momento de nossa criação. Nós precisamos compreender que o amor, à medida que nós vamos evoluindo, saindo do instinto, do automatismo, nós vamos vivenciando esses sentimentos de tal forma que ele nos sustenta e que ele também nos agasalha para que nós possamos estarmos junto com outros irmãos, auxiliando nas suas dificuldades, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse, a não ser o auxílio que parte do nosso coração. E o Fénelon nos mostra um item, um segundo parágrafo do Evangelho, que sempre me chama muito a atenção, que é: a um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que,
com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até coisas materiais. Espécies de misantropos, que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Isso é muito sério, né, meus irmãos? Nós sabemos que o amor é um sentimento que nós vamos conquistando à medida que nós vamos evoluindo. E a quem amar? Ao próximo. E aqui ele nos mostra um estado que hoje tá tão natural, espécies de misantropos, que, a se queixarem da humanidade em geral, é o que todo mundo faz, que a humanidade está isso, que os homens estão assim, e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição do instinto. Ninguém pode negar que nós precisamos amar, ter simpatia às plantas, aos animais, mas não mudar, rebaixar essa lei de amor à condição de instinto. É o que nós hoje temos visto. Parece que é uma doença mesmo, que envolve as pessoas em relação a um pensamento quase obcecado com os animais, chamando-os até de meu filho. Ora, nós sabemos que cada um de nós aqui estamos para evoluir. E essa afetividade que nós demonstramos com o animal é muito instintivo ainda, muito automatismo que sai de dentro de nós. Por quê? Porque o animal não me renova. O animal, ele não me transforma. E muitas vezes eu deixo de auxiliar as crianças que são órfãs, jovens, ou qualquer situação, idoso, porque nós não conseguimos vencer os nossos próprios sentimentos mais íntimos do orgulho, do egoísmo, e fazer uma relação educativa, de crescimento, de sentir a grandeza do outro, porque nós não gostamos de ser convidados a mudar. Então, o Evangelho, cada linha desse item do Evangelho precisa ser muito bem pensado, com reflexões profundas. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se fonte de santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transportar o caminho escarpado e árido da existência humana. São nos nossos relacionamentos que nós vamos nos perceber, que nós vamos sentir qual é a força da moral que nós carregamos dentro de nós. Que fé nós temos. Então, nós precisamos aprender a seguir os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes, nós, quando falamos isso, admira, porque acha que ele está fazendo um grande bem. Ninguém pode discutir que não esteja fazendo um bem, amparar a natureza, os animais, não deixá-los a ser sacrificados, machucados. Sim, é um bem, mas esse bem não é educativo. Esse bem não me renova e nem transforma os meus sentimentos, que a miúde são comprimidos pelo egoísmo. Porque toda afeição minha para um animal é uma afeição instintiva. Isso não é amor. Isso são sentimentos ainda de instinto que nós carregamos, porque eles não esse sentimento, essas trocas, esses relacionamentos,
nós estamos um pouco confusos em relação a isso, porque essas trocas que nós temos e que achamos que ele se equipara a um filho, a uma criança, isso é um grande engano. E nós precisamos ver que os relacionamentos é que nós transformamos os nossos sentimentos e os elevamos às virtudes. E Kardec coloca aqui nesse item do Evangelho, na lei do amor, essa situação que nos faz bastante observador das nossas atitudes. E ele ainda coloca que há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham partilhar das afetuosas simpatia de que são coisas, que são ciosas. Pobre irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. Aí nós vamos ver que a reencarnação, ela é uma lei que nos educa. E ela abre a porta dos túmulos para que a gente possa reencontrar e receber de volta estes espíritos na condição de familiares. Então, nós muitas vezes vemos isso, que as pessoas hoje estão substituindo a questão da paternidade pela adoção de um animal. E isso é um grande engano. Nós vamos levar muito susto quando perceber a oportunidade perdida, enquanto que nós temos aí uma quantidade de crianças necessitadas do amparo amigo, do colo, do ombro, da palavra, da expressão de carinho, do cobertor do afeto. E é por isso que Jesus vem nos dizer: amai o vosso próximo como a vós mesmos. O meu próximo é o ser pensante que está junto de mim. Então, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Por isso, nós vamos ver que quanto mais evoluído o espírito, mais ele se harmoniza com aqueles outros que vão lhe dar serenidade, compreensão e amor. Então, os efeitos da lei do amor são melhoramentos moral da raça humana e da felicidade durante a vida terrestre. Veja bem, da raça humana, são esse olhar que eu preciso ver. Então, eu preciso ter o desejo de fazer ao outro sempre o que eu gostaria de receber. E é por isso diz: não façai os outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. Ninguém está dizendo aqui, meus amigos, que nós não podemos ter os nossos animais, gostar deles, mas eles não substituem, de forma alguma, o afeto de um ser, o afeto de um irmão, o amor que vai fazer com que eu mude o meu olhar. Fica aqui o nosso convite e fica aqui o grande recado de Fenelon, né? Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peçam. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos vão repousar. E que Jesus, nesta manhã, possa nos proporcionar novas reflexões, novos pensamentos, que sejamos amparados, especialmente agora na hora do passe, que todos possamos compenetrarmos, sentir o valor das energias que nos sustentam,
que nos amparam e que abrem os nossos pensamentos para novos horizontes. Amigos espirituais, que o passe possa me fortalecer. Balsamize os meus pensamentos para que eu compreenda o valor da lei do amor. Fluidifique as nossas águas, pedindo aos nossos benfeitores amigos que possam colocar nela o medicamento que tanto necessitamos. E assim, sob a tutela amorosa de Jesus, nós agradecemos, Mestre, as reflexões desta manhã. Que em nosso pensamento reverbere as lições do Evangelho, modificando a nossa forma de pensar e de sentir. E é em nome de Deus que nossa gratidão chega ao coração de todos. Que os amigos, os irmãos que estão conosco nesta manhã recebam as vibrações amorosas, sinceras, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que o Senhor esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja.